Napoleão Bonaparte nasceu em uma pequena ilha do Mediterrâneo, sem coroa, exército ou pretensão à grandeza. Mas em poucas décadas, ele passaria de não ter nada a comandar o império mais poderoso da Europa. Ele redesenhou fronteiras, reescreveu leis e dobrou reis e nações à sua vontade. Para seus apoiadores, era um gênio militar e líder. Para os inimigos, um ditador implacável e ameaça à ordem mundial. Venceu batalhas consideradas impossíveis. No fim, ele foi traído, derrotado e exilado em uma ilha remota, deixado para morrer sozinho. Este episódio é sobre como Napoleão passou de um simples garoto em uma pequena ilha a conquistar toda a Europa. Basicamente, e como ele até usou sociedades secretas como os maçons para espalhar sua mensagem e controlar a elite intelectual e as pessoas poderosas da Europa nesse novo império que ele criou. Então, sem mais delongas, sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento de história. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento de história. Este é o programa onde eu explico as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todo o mundo, de toda a história, de todos os tempos, às vezes até da história do futuro. Obrigado por se juntar a mim na minha barraca. Como sempre, estou acompanhado de alguns amigos. Tenho meu camarada Davi aqui, que está de óculos escuros, mas não tem permissão para falar. E claro, nas picapes tem o grego insano de volta da terra natal, Christos Papadopoulos. E aí pessoal, não temos tempo para ficar conversando o dia todo. Arrume seu próprio podcast, Christos, se quiser desperdiçar o tempo da audiência. Não vamos falar das suas viagens na Grécia, pois o foco é outro viajante. Um dos maiores generais de guerra de todos os tempos, uma lenda. Dizem que não recebeu o devido reconhecimento nos filmes recentes sobre sua vida. Não assisti, só ouvi falar. Hoje vamos abordar a vida e a época de Napoleão Bonaparte, explorando tudo sobre ele. As guerras, as batalhas, por que as pessoas o amavam, por que as pessoas o odiavam e até mesmo algumas das coisas ocultas que aconteceram no Egito. Vai ser divertido, então sente-se, relaxe e vamos começar. Tudo bem. Esse é um cara que, basicamente, eu não sei, você poderia dizer que moldou o início dos anos 1800 militarmente, provavelmente mais do que qualquer outra pessoa, certo? Ele venceu mais batalhas do que quase qualquer outro comandante militar da história. Ao pensar em grandes líderes como Júlio César e Alexandre o Grande, Napoleão superou alguns deles em certos aspectos. E eu vou explicar, ok? O que tornava Napoleão especial não era necessariamente só a estratégia ou a época em que ele viveu. O que realmente o tornava único era como ele era amado e respeitado pelos seus soldados. Ele fazia com que as pessoas agissem por ele, algo que muitos líderes não conseguiam, principalmente por ser de classe média, não da realeza ou aristocracia. Mesmo assim, ele dominou quase toda a Europa desde origens humildes. Então, para alguém com esse histórico basicamente se tornar um imperador e governar o maior império da Europa, isso não era visto desde os tempos medievais. E isso é realmente incrível, e essa é a história de como Napoleão chega ao poder. Mas vamos voltar tudo, certo? Sim, não vamos exatamente para a França, mas para a ilha da Córcega. 15 de agosto de 1769. Há uma família simples de classe média na Córcega, pequena ilha recém-tomada pela França do país Gênova naquele ano. Antes de Napoleão nascer e antes da Revolução Francesa acontecer, Napoleão parecia destinado a uma vida bastante básica e comum, de onde ele veio. Isso é como classe média. Não são totalmente pobres, nem vivem na pobreza, mas lembram uma pequena família nobre em região recém-integrada à França. Ele quase não é considerado francês pelos próprios franceses, que são bem rigorosos sobre o que significa ser francês. Quero dizer, eu nasci em Paris e eles olham pra mim como se eu fosse um garoto do interior, sabe? A família dele era influente na região, mas ele não era rico ou poderoso. Napoleão tinha vários irmãos que brincavam ao ar livre. Não tinham muitos luxos, mas viviam como pessoas comuns, sabe? Levando uma vida típica da Córcega. A mãe dele, Letícia, era uma mulher prática, meio direta, um pouco rígida. E o pai dele, Carlos, se envolvia com a política local, mas era péssimo com dinheiro e tinha um certo vício em jogos de azar. Ele gostava de jogar cartas, e suas más decisões quase arruinaram a família. Quando Napoleão era ainda um garoto, ele viu como era cair para as classes mais baixas. Carlo Bonaparte e sua esposa grávida, Letícia, inicialmente lutaram contra os franceses quando tentaram tomar a Córcega. Apoiaram o líder Corso Paolo, que buscava a independência. Quando percebeu que os franceses tomariam tudo, Carlo decidiu mudar de lado para salvar sua família. Bem esperto, né? Você tem que apostar no cavalo certo. Isso foi uma coisa que ele aprendeu com o jogo. Quando a França tomou a Córcega, demorou cerca de 1 ano para controlar totalmente a ilha. Carlo Bonaparte e sua família, antes combatentes contra os franceses, agora trabalham com o governo francês.
Essa mudança provavelmente incomodou Napoleão ao crescer, já que sua família foi combatente da liberdade por seu povo e terra. Para então, imediatamente, simplesmente ceder a essa força maior e lutar pelo outro lado. O governo francês queria integrar a Córcega à França, incentivando famílias locais a enviarem seus filhos para trabalhar no governo, e basicamente fazer esse tipo de assimilação quase forçada, e vários países diferentes fazem isso, certo? Você conquista um lugar e manda a nobreza de alto escalão para suas escolas. Isso é como um novo jeito de, você sabe, casamento dinástico que basicamente manteria uma cultura unida. Alguns filhos entraram no serviço público, mas Napoleão foi enviado ao exército francês e se tornou oficial militar. Mas ele era um oficial de artilharia, o que não era realmente respeitado na sociedade na época. Era meio que, só conseguia uma posição qualquer. Então, para ser um oficial de artilharia, você precisava entender de matemática e ciência. E a classe alta menosprezava as pessoas que precisavam usar o cérebro para trabalhar, certo? Você realmente tinha que pensar nas coisas, tinha que realmente fazer as coisas para ser um oficial de artilharia. Na década de 1780 na França, os nobres ricos controlavam tudo. Napoleão tinha grandes sonhos, mas vivia em uma sociedade que jamais permitiria que alguém de sua origem se tornasse grandioso. Quero dizer, isso existe até hoje em certa medida, mas especificamente nessa época na França, era muito assim. Onde você nasceu, de quem você nasceu, que tipo de trabalho seus pais faziam, e isso meio que era o seu destino. Para esse garoto, ser oficial de artilharia era provavelmente o máximo que conseguiria. Nesse período, Napoleão teria conhecido redes intelectuais com maçons e membros de sociedades aristocráticas e ricas. Oficiais militares, especialmente os da artilharia com conhecimento técnico, frequentemente participavam de lojas maçônicas. Agora, é aqui que fica interessante. Essas lojas serviam como centros de iluminismo e discussão política. E esse é exatamente o tipo de ambiente que teria atraído esse jovem oficial ambicioso, buscando progredir e se lançar nos patamares mais altos da sociedade. Napoleão, insatisfeito com sua posição no exército, decidiu retornar à Córcega. Ele ainda acreditava fortemente que a Córcega deveria ser independente da França e queria, encontrar Paoli, esse líder que era o lutador pela independência e liberdade da Córcega. Ao voltar à Córcega, Napoleão não foi bem recebido por Paoli. Napoleão via esse cara como um herói, mas ele tinha uma atitude diferente, com aquele típico pensamento de clã da Córcega, disse Paoli. Você é um Bonaparte, você é um colaborador. Eu não confio em você. Basicamente dizendo algo como: ei, sua família virou as costas pra mim, por que eu te apoiaria de qualquer forma? Eu não confio em você nem um pouco. E Napoleão, ainda jovem, sendo rejeitado por seu herói, ficou devastado, Ele ainda era praticamente um adolescente nessa época. E foi um golpe devastador. E ficou claro para a família Bonaparte que eles realmente não tinham futuro na Córcega, certo? Então eles mudaram de lado e meio que apoiaram os franceses. Então Napoleão era, acima de tudo, prático. Se você quisesse construir uma carreira, ter futuro ou realizar algo importante, como Napoleão, que era muito ambicioso, precisava fazer isso na França. Napoleão precisava, de uma mudança política e social enorme. Isso destruiria o sistema de poder atual e permitiria sua rápida ascensão no exército francês. Dá pra perceber que ele é praticamente um homem sem pátria agora, certo? Não é bem-vindo na Córcega e não consegue subir na França. O que ele faz? Como aconteceu, ele teria o que queria. O povo da França se preparava para se rebelar contra o rei e a rainha. Isso será muito útil para um jovem Napoleão, pois a França caminhava para uma revolução. A Revolução Francesa de 1789 teve causas profundas acumuladas ao longo do tempo. Não entraremos em todos os detalhes, mas em resumo, o que você precisa saber é que os problemas vieram de como a monarquia francesa era mal administrada. O governo queria que a França fosse uma grande potência mundial, obviamente, mas não podia realmente arcar financeiramente com seus objetivos. A França possuía um sistema em que ricos e poderosos praticamente não pagavam impostos. Eles não precisavam contribuir para o Estado, enquanto os outros tinham que fazê-lo. Isso soa familiar. A situação atingiu um ponto crítico na década de 1780, ironicamente logo após a França ajudar a América a conquistar a independência da Grã-Bretanha. A França pegou tanto dinheiro emprestado para a guerra que o governo ficou sem recursos e não conseguia arrecadar impostos suficientes para pagar as dívidas. Então, novamente, obviamente, se você não sabe, os franceses e os britânicos estavam em guerra há muito tempo, e a França viu isso de forma estratégica. Se a América conquistasse a independência, haveria ruptura na monarquia britânica e no poder europeu, beneficiando-os. Mas eles investiram tanto dinheiro que, infelizmente, agora estavam sem dinheiro. A Revolução Francesa criou essa situação complexa. Então, antes de 1789, voltando para essas lojas maçônicas, elas eram centros de iluminação e discussão, reunindo nobres e burgueses, como intelectuais e militares.
Muitos líderes revolucionários tinham essas conexões e frequentavam reuniões maçônicas, mesmo com a revolução dividindo o mundo maçônico. Como você pode imaginar, algumas lojas eram vistas como refúgios aristocráticos, onde só os ultra-ricos participavam, e muitas dessas foram dissolvidas, enquanto outras abraçaram ideais revolucionários. Elas passaram a incluir mais pessoas do meio militar e de classes baixas. E isso criou tanto oportunidades quanto perigos dentro desses tipos de sociedades secretas ou clubes de fraternidade na França. Infelizmente, na França dessa época, a única maneira de mudar a estrutura da política francesa era basicamente desmontá-la completamente. Sabe, é como quando surge uma bolinha no suéter e começa a desfiar. Se você puxar, a peça toda se desfaz. Foi isso que ocorreu na França. A Revolução Francesa iniciou cheia de esperança e empolgação. As pessoas achavam que podiam melhorar a sociedade, mas a revolução também surgiu com medo, conspiração e desconfiança. E o motivo pelo qual os parisienses realmente invadiram a Bastilha em 14 de julho, que agora é o dia da independência deles, foi por causa disso. 3 dias antes, o irmão do rei e outros nobres de alta patente haviam demitido o governo reformista e estavam tentando desfazer as mudanças que já tinham sido feitas. Então as coisas estavam indo no caminho certo, tudo parecia bem, vamos conseguir esse governo reformista, vamos realmente fazer os ricos pagarem impostos. E então os irmãos do rei dizem, não vamos fazer isso, vamos demitir esse governo, não vamos permitir isso. A monarquia intervém e o povo entra em pânico, então eles invadem a Bastilha e depois de julho de 1789 a Assembleia Nacional. Isso é como um grupo de representantes. Eles passaram 2 anos tentando criar uma constituição, buscando manter o rei Luís no trono, conceder direitos políticos ao povo e garantir impostos justos para todos. Eles tentavam fazer as duas coisas ao mesmo tempo e achavam que tudo sairia perfeito, mas isso era ingênuo. Não dá pra ter ambos, certo? Se você está tentando reformar as coisas, não dá pra deixar a velha monarquia antiquada ainda comandando tudo. O iluminismo ensinava que as pessoas podiam reformar tanto o governo quanto a Igreja Católica, outra grande estrutura de poder na França. Na época, porém, tentar mudar a monarquia, o governo e a igreja geravam um monte de conflitos. Dentro da igreja, os altos funcionários ficaram irritados, aumentando ainda mais as divisões na sociedade francesa. De 1791 até, 1792, a França estava basicamente em uma espécie de guerra civil velada, com todas essas diferentes facções de poder se juntando. E se você já assistiu Game of Thrones, sabe que o caos é uma escada. E no centro dessa guerra civil estavam os jacobinos, basicamente liderados por Maximiliano Robespierre, você provavelmente já ouviu esse nome, e os jacobinos eram os republicanos da época. Eles eram como republicanos radicais. Essas eram as pessoas que queriam executar o rei, transformar totalmente a França politicamente, e não só trocar quem estava no poder mantendo o mesmo sistema. Eles queriam usar violência e terror para basicamente reformular toda a sociedade e criar uma revolução completa. Esses jacobinos influenciaram muito Napoleão, que era apenas um jovem presenciando tudo. E quando ele voltou para a França e se reuniu à sua unidade militar em Nice, em junho de 1793, ele escreveu um relatório basicamente expressando seu apoio a esse grupo revolucionário radical. Ele disse, sim, eu apoio isso. E não muito tempo depois, possivelmente por causa desse texto pró-jacobino, Napoleão recebeu sua primeira grande oportunidade. Ele foi chamado para liderar a artilharia francesa, enquanto as forças republicanas cercavam e atacavam o estratégico porto de Toulon. Então Toulon é um porto, certo? Uma cidade portuária natural. Até hoje é o principal porto do Mediterrâneo francês para importações e exportações navais. Em 1793 era crucial para a estratégia militar da França. Cerca de 1/3 da marinha francesa estava lá. O problema era que para o governo revolucionário francês, Toulon estava cheia de realistas que apoiavam o rei. Eles não queriam mudanças, queriam que ele seguisse no poder. Esses realistas entregaram a cidade às forças aliadas, incluindo tropas britânicas e espanholas. Essas forças inimigas tomaram esse local estratégico que as forças revolucionárias francesas, com o jovem Napoleão, precisaram reconquistar. Aqui Napoleão começa a se destacar, criando um plano para capturar um dos fortes que resistiam aos ataques em Toulon. Se tomassem o forte, controlariam a cidade e o porto com artilharia, tornando a defesa inimiga praticamente impossível. Então ele apresenta esse plano a um político chamado Barras, que nasceu na nobreza e se tornou um desses representantes radicais jacobinos. E Napoleão foi autorizado a executar o plano, e funcionou. Então Barras, esse político, circulava em meios que incluíam todo tipo de gente da alta sociedade. Apesar de não existirem evidências documentadas de que Napoleão tenha sido iniciado em sociedades secretas, ele atuava em redes sociais e profissionais ligadas a esses grupos clandestinos.
O sucesso de Napoleão durante o cerco de Toulon garantiu ao oficial de artilharia Corso, nascido na baixa nobreza e com 24 anos, a promoção a general de brigada. As coisas não são tão simples. A política da França muda rápido e o povo se levanta. Desta vez contra os jacobinos, cujo reinado de terror e violência está acabando. O recém-promovido general Bonaparte, cuja ligação com os jacobinos o ajudou a alcançar essa posição e liderar a operação militar, agora enfrentava novamente uma situação política perigosa. Agora, os jacobinos, claro, como sabemos, não duraram. Eles tentaram promover essa ideia de república, e ao fazer isso, executaram 40 mil de seus inimigos políticos. E as pessoas naturalmente ficaram extremamente preocupadas de serem as próximas da lista, e eles foram um pouco longe demais. Ser soldado profissional no exército francês era arriscado, pois os governos em Paris mudavam rapidamente. Se você se vinculasse a um governo ou a um golpe naquela facção, provavelmente esse governo colapsaria em algum momento. E então sua carreira acabaria, ou até mesmo sua vida poderia ser destruída. E Napoleão, como você vê, está ligado a esse grupo radical que executa pessoas. Ele publicou um panfleto que chamou a atenção de Maximiliano, irmão de Robespierre. Quando o Comitê de Salvação Pública liderado por Robespierre foi derrubado no golpe de Thermidor, Napoleão quase caiu junto com o governo. Ele não foi executado, mas sua carreira foi interrompida e sua ascensão ao poder barrada. Então, só para recapitular, você tem esse cara nascido na Córcega, mas não de família nobre. São rejeitados tanto pelos corsos quanto pelos franceses. Mas ele consegue subir de posição e então basicamente acontece uma guerra civil, uma revolução. Ele apoia esse governo, consegue fazer esse golpe, consegue assumir o controle. Na verdade não é um golpe. Ele consegue realizar essa operação militar, tomar esse porto. Agora ele tem o porto, mas então o governo que ele apoiou cai. Agora ele está praticamente na mesma posição de antes. Então esse golpe de Thermidor, conhecido como a Reação Thermidoriana, como o período ficou conhecido, trouxe um novo governo que esperava unir os políticos de esquerda e de direita que estavam divididos. Mas claro, esse plano é mais fácil de falar do que fazer. Após a execução de Robespierre em julho de 1794, os sobreviventes do Reinado de Terror passaram o ano seguinte buscando formas de reconstruir a França. Eles lidaram com pessoas de esquerda e direita que buscavam vingança. Os líderes thermidorianos buscaram um meio-termo político. E essa posição intermediária ainda era muito à direita para alguns desses jacobinos sobreviventes, mas também era claramente muito à esquerda para muitos dos sobreviventes. Realistas que perderam 40 mil camaradas assassinados? Então, os próprios realistas tinham várias opções diferentes que iam desde contra-revolucionários que queriam executar todos os envolvidos na revolução. Alguns passaram a achar que um rei com poder limitado talvez não fosse tão ruim. Como a república se desorganizou, sugeriram buscar um meio termo. Diversas ideias políticas cresceram juntas até 1795, quando os thermidorianos criaram uma nova constituição. E isso levou ao que sempre é chamado de levante realista nos distritos ocidentais de Paris. Para Napoleão, esse levante é mais uma chance de tentar se provar ao governo francês. Então Barras, esse político que mencionamos antes, que era o político mais importante de Paris na época, escolheu Napoleão para lutar contra o complô realista. Ele não escolheu Napoleão por achá-lo incrível, mas por lembrar do que fez em Toulon ao retomar o porto naval. Napoleão Bonaparte, ainda um jovem general, recebeu a ajuda de um homem que seria muito importante para sua carreira futura. Um homem conhecido como Marat, e ele é o comandante da cavalaria do 12º Chasseurs à Cheval. Então Joaquim Marat, como muitos dos futuros marechais de Napoleão, era um maçom ativo. Apenas uma conexão interessante, novamente, e essa é uma conexão que, mais uma vez, se mostraria significativa na construção das redes de lealdade que sustentam o Império de Napoleão. Napoleão ordenou que Marat capturasse peças de artilharia próximas, que foram usadas de forma implacável para disparar. Você sabe, balas de canhão, que basicamente são como grandes bolas de metal e fragmentos lançados contra multidões de rebeldes realistas. Basicamente era como morteiros, era como se fossem canhões, basicamente. A tentativa de golpe foi rapidamente esmagada, deixando o governo republicano francês muito grato a Napoleão, sentindo-se em dívida com ele. Ele conseguiu mais uma vez frustrar com sucesso os monarquistas. Então, com esses tiros de metralha disparando, Napoleão ficou famoso em toda a França, ganhando prestígio. Com o Diretório, que era o novo governo no poder, o Diretório reintegrou o jovem de 26 anos como general de brigada e lhe deu seu primeiro comando de verdade, o exército da Itália. Mas antes de começar essa campanha, Napoleão conhece uma mulher chamada Josefina de Monet e se casa com ela em 9 de março de 1796.
Josefina era uma viúva cujo marido havia sido executado pelos jacobinos durante o período do terror. Josefina era mais velha que Napoleão. Ela fazia parte do círculo interno desse governo do diretório, e o diretório era conhecido por, você sabe, certa corrupção, tanto com dinheiro quanto com alguns valores morais. Josefina era elegante e charmosa, e Napoleão estava completamente apaixonado. O mais importante é que ela tinha conexões com os altos níveis do governo francês. Com aquele homem que citamos antes, Barras, que integrava a liderança do diretório. Você precisava dessa conexão para sua carreira avançar, e o casamento ocorreu pouco antes. Qual seria o avanço mais importante em toda a carreira de Napoleão? Essa nomeação como general-comandante do exército da Itália. Esse exército era pequeno, com 20 a 30 mil homens mal abastecido e geralmente negligenciado. Enquanto outras frentes militares enfrentaram mais combates recentemente, os exércitos do norte agora conquistavam grandes vitórias. Napoleão foi ao exército e se apresentou como o Salvador, prometendo guiá-los a conquistas maiores. Ele disse de forma famosa: "Soldados, vocês estão nus, mal alimentados, o governo lhes deve muito, mas não pode dar nada. Sua paciência, a coragem que vocês demonstram em meio a essas rochas são admiráveis, mas não lhes trazem nada. Nenhuma glória, nenhuma fama recai sobre vocês. Eu busco conduzi-los às planícies mais férteis do mundo. Províncias ricas, grandes cidades estarão ao seu alcance. Haverá grande honra, glória e riquezas." Ele continua dizendo: "Soldados da Itália, será que lhes faltará coragem ou resistência?" Quero dizer, ele falou isso com aquele típico sotaque francês, em francês mesmo, o pacote completo. Esse foi exatamente o espírito que ele trouxe para a campanha. Havia quase uma mistura de motivos, como uma caça ao tesouro, coisa de pirata mesmo, tipo: "Ei, vou deixar vocês ricos, vou fazer vocês terem mais sucesso do que jamais imaginaram, se vocês tiverem coragem." E sabe, ao mesmo tempo também é sobre a França, a glória e representar ideais maiores. Então, nesse momento, com essa campanha italiana, o inimigo dele era o Império Austríaco, cujas forças superavam em muito as dele. Napoleão não se intimidou com o desafio à sua frente e imediatamente partiu para o ataque. Ele se movia rápido e de formas inesperadas pelo inimigo, mostrando uma energia ausente no lado austríaco, e cumpria seus planos. Ele tinha um excelente entendimento de geografia e conseguia ver onde avançar, onde cortar o suprimento do inimigo e onde fazer o inimigo se sentir encurralado. Assim, eles não podiam recuar pelas próprias rotas de suprimento. A Guerra Napoleônica, que realmente começou nesse período, daí o nome, foi marcada exatamente por esse movimento rápido. Então, na Itália, de 1796 a 1797, Napoleão superou consistentemente o inimigo austríaco e os expulsou de vários territórios diferentes. E no final de 1797, os austríacos. Eles desistiram, e Napoleão facilitou ao agir de forma prática e fazer um acordo. E os austríacos, na verdade, ficaram com Veneza em troca dos territórios que foram obrigados a ceder para a França. Agora, o que é importante do ponto de vista da carreira de Napoleão é que ele estava começando a agir como um político, além de soldado e general. Ele estava fazendo de tudo. Ele entrava, tomava terras, mas também era diplomático e estava tomando grandes decisões internacionais, sem pedir permissão ao governo de Paris. Pode-se dizer que ele tinha que aceitar qualquer acordo feito. Então, Napoleão era um excelente líder de campo de batalha, animava todos os seus homens e era um grande comandante no sentido tradicional. O que ele também começou a demonstrar durante isso foi a crença de que não só ele podia fazer política e criar acordos com outros governos, mas que ele merecia isso, e que merecia ser tratado politicamente como um nobre, quase como um rei. Então, enquanto estava em Milão, ele montou seu quartel-general no que era basicamente um palácio, e ele realmente o ampliou e mandou instalar grandes espelhos nos jardins do palácio. Para que mais pessoas pudessem vir e prestar homenagens a ele, aquilo se tornou um tipo de lugar onde você precisava ir se quisesse algo do governo francês nessa região, e onde precisava se apresentar. Bonaparte, que ficava sentado em uma sala do trono esperando para receber as pessoas, claramente fez isso de propósito para criar esse ar de nobreza e meio que se ver como o monarca da região. Ao retornar a Paris no final de 1797, ele deixou tudo isso para trás com muito cuidado. Ele chegou a Paris em uma carruagem comum, vestindo roupas normais, e se apresentou humildemente aos chefes políticos. Porque, de novo, ele faz um jogo político bem maquiavélico aqui. Ele gostava de estar no comando e de ser o líder incontestável e o governante. Mas ele também sabia que, se não fosse cuidadoso e voltasse para Paris, acabaria sendo morto ou preso. Então ele estava muito atento a como jogar esse jogo de poder. Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. Isso é um pequeno desvio divertido.
Quando Napoleão volta a Paris, é tratado como herói, quase destruiu os austríacos e liderou o exército italiano como guerreiro, comandante e diplomata. E nesse momento, ele tinha apenas 28 anos e já havia derrotado o Império Austríaco, que era mais experiente e tinha mais soldados do que os franceses, em praticamente todos os sentidos. Agora era hora de focar no maior inimigo da França, os britânicos. Mas, em vez de atacar esse inimigo do norte diretamente, ele olhou para o leste. Em vez de olhar para o leste em busca de vantagem estratégica no Oriente Médio, isso não era incomum. Isso já fazia parte do planejamento militar de longo prazo da França, e o que consideravam em 1798 era uma mistura interessante de ideias. Uma delas era que o confronto com a Grã-Bretanha no noroeste havia chegado a um impasse. Eles buscavam outra forma de sair da situação simples, exército contra marinha, na qual estavam presos há décadas. Em teoria, seria bem mais difícil para a marinha britânica controlar o mar Mediterrâneo. Se você consegue imaginar a geografia, há o Estreito de Gibraltar, que basicamente os isola, e a França tem acesso total a ele. Então Napoleão convenceu os políticos em Paris, que foram facilmente convencidos porque Napoleão era extremamente popular naquela época, e ele era ótimo em publicidade, em organizar apoio público e em construir essas redes de pessoas influentes. As pessoas diziam que ele deveria ter um papel político maior em Paris, e os políticos do diretório definitivamente não queriam ouvir falar disso. Esse cara é um general. Ele deveria cuidar do exército lá, não deveria se envolver nos assuntos políticos do dia a dia do governo francês. Napoleão foi autorizado a ir ao Egito seguindo os passos de dois de seus maiores heróis da antiguidade. Então, como eu disse antes, Napoleão estaria atuando nesse lugar exótico onde Júlio César e Alexandre, o Grande, foram conquistadores. É evidente como isso estimulou o ego e a imaginação de Napoleão. Napoleão queria ir ao Oriente porque acreditava que de lá vinha toda a grande glória, e ele buscava isso. Não era sobre o que ele poderia fazer pelos outros, era muito sobre o que ele poderia fazer por si mesmo para torná-lo o maior líder militar que a França e o mundo já tinham visto. Então ele levou para o Egito não apenas sua força militar, mas também uma equipe científica interessante e incrível que ele reuniu. Várias dezenas ou até centenas de cientistas e assistentes estabeleceriam um Instituto do Egito, semelhante ao Instituto Nacional de Ciências criado em Paris. Eles estudariam o Egito como fonte de poder econômico e matérias-primas, além de aumentar a influência francesa. A caminho da Índia, eles iam ao Egito, que até pouco era do Império Muçulmano, falando uma língua desconhecida. Quase ninguém naqueles navios indo para o Egito sabia árabe, e o pouco que sabiam era como um árabe clássico antigo. Isso não seria útil em conversas cotidianas. Eles aprenderam sobre o Egito apenas pelo que leram como estudantes. Sabe, eram relatos de pessoas como Heródoto sobre a sociedade e cultura do Egito Antigo. Mas agora eles estavam em uma época diferente. A maioria desses intelectuais tinha dois trabalhos, responsabilidades com o exército e administração. Mas em outra função, eles faziam esboços dos monumentos que viam e catalogavam, além de coletar objetos e descobrir itens como a Pedra de Roseta. E de muitas maneiras eles estavam criando o campo moderno da egiptologia. Agora, a campanha egípcia provaria ter consequências culturais profundas que iam muito além da estratégia militar. Enquanto o exército de Napoleão lutava no deserto, a expedição científica documentava a civilização egípcia antiga em detalhes inéditos. O trabalho dele seria posteriormente publicado na monumental Description de l'Égypte, que criou uma onda de fascínio pelo Egito Antigo que varreu a França. Quero dizer, eles estão mostrando, sabe? Tumbas, pirâmides e múmias. E existe essa egiptomania que domina a França e se manifesta de formas que o próprio Napoleão jamais previu. Então, avançando um pouco. Em 1801, logo após o fim da campanha, surge um fenômeno cultural em Paris. E isso é realmente interessante, meio que só como uma observação. Isso ficou conhecido como a Ordem Sagrada dos Sofesianos, e foi fundada por Marie-Nicolas Pons-Camus, que era aluno do renomado pintor Jacques-Louis David. Essa sociedade elaborada representava a interseção de ideais republicanos, sabe, esse sentimento meio populista, expressão artística e o misticismo do Antigo Egito que a expedição de Napoleão basicamente desencadeou sobre a sociedade francesa. Agora, os Sofesianos criaram o que eles chamavam de Livre Terre, que é o livro de ouro. E esse era um manuscrito ricamente iluminado, preservado hoje na Biblioteca Nacional da França. São 17 pranchas coloridas e 49 ilustrações em preto e branco que retratam labirintos subterrâneos, câmaras de pirâmides e fachadas de templos.
E basicamente tudo que você pode imaginar sobre, rituais ocultistas, egiptologia. E tudo isso serviu como cenários para apresentações teatrais, conhecidas como tableau vivant. E esses eram esses espetáculos de palco grandiosos que tentavam recriar o que os parisienses imaginavam que seriam os rituais do Antigo Egito. Embora Napoleão não tivesse ligação direta com os sufficianos, a existência deles mostra como a aventura egípcia influenciou a cultura francesa e a consciência das pessoas em Paris. E a ordem pegou símbolos da maçonaria, da arte neoclássica e do iluminismo, ideias sobre a sabedoria antiga, e criou essa mistura performática de virtude republicana política com essa mística egípcia exótica. E o Egito, nesse ponto, tinha se tornado mais do que um objetivo militar. Simbolizava ciência iluminada e sabedoria antiga, e uma civilização que foi perdida. Mas, os ideais do que significa ser uma sociedade iluminada. E isso realmente cativou muitas pessoas na França. Essa fascinação cultural seguiu influenciando arte, literatura, vida social e descobertas científicas na França durante todo o reinado de Napoleão. E muita documentação artística da campanha forneceu material para décadas de cultura na França. Quero dizer, desde cenários de ópera até design de móveis, passando por obeliscos gigantes que são erguidos por toda Paris. Até hoje, e dessa forma, a expedição egípcia de Napoleão conseguiu conquistar a imaginação francesa, mesmo que tenha falhado militarmente. É aqui que as coisas começam a dar errado para Napoleão. Ele achava que estava seguro da Marinha Real Britânica, mas foi pego de surpresa quando Horácio Nelson destruiu a frota francesa na Batalha do Nilo. Agora, no típico estilo de Napoleão, o general francês não fica parado por muito tempo. E você sabe, ele age rápido. Em vez disso, ele resolveu atacar, esperando enfrentar otomanos apoiados pelos britânicos que vinham direto em sua direção. A campanha acabou sendo um fracasso para os franceses e uma das primeiras grandes derrotas de Napoleão. Eles não atingiram seu objetivo de impedir o avanço otomano. Mas alguns eventos marcaram a reputação pública de Napoleão, como o massacre de prisioneiros otomanos, um episódio sombrio. Mesmo para os padrões da época. Foi controverso e... muitas pessoas ainda veem isso como uma grande mancha no legado de Napoleão. A outra foi quando ele foi visto curando e tocando vítimas da peste. Agora, isso é fascinante. A peste ainda era muito comum naquela parte do mundo, no final do século XVIII. Há uma pintura famosa mostrando Napoleão quase como Cristo, tocando pessoas com peste. Ele teve coragem de fazer isso. É isso, ele demonstrava cuidado pelo soldado francês comum, pela pessoa média, pelos que sofriam, pobres e necessitados. Essa reputação o tornou muito popular entre os soldados franceses. São duas coisas, isso e o assassinato dos prisioneiros otomanos, que foi ruim. Mas você vê Napoleão como uma figura de Cristo que cura pessoas, embora eu não acredite que ele realmente tenha curado alguém. Mas o fato disso ter permeado a cultura francesa e as pessoas o verem quase como um Cristo foi enorme para a reputação dele. Então, essa campanha no Egito foi um fracasso. Mas Napoleão retornou rapidamente a Paris com seus aliados antes que os políticos percebessem o grande tiro pela culatra. Então, o que Napoleão fez foi basicamente abandonar seu exército no Egito. E esse é um daqueles grandes pontos de virada na vida dele que precisamos reconhecer. Ele não tinha ordem para voltar à França. Seu exército teve sucesso parcial ao expandir sua área de controle. Mas estava ficando claro para ele que eles ficariam presos em um impasse. Eles simplesmente estariam, em um beco sem saída. Ele ouviu rumores de que novidades na França poderiam abrir oportunidades para ele. Então, no meio de 1799, ele foi ironicamente recebido de volta à França como um herói, e todas as pessoas na França já tinham ouvido falar sobre ele. Você conhece essas pinturas em que ele cura pessoas, mostrando artefatos egípcios e trazendo um pouco dessa cultura. E eles estão olhando para Napoleão pensando, uau, esse cara é incrível, ele fez um trabalho maravilhoso no Egito, esse cara é um herói. Assim, em vez de enfrentar a execução por possíveis crimes de guerra, perder a batalha e abandonar seu exército, Napoleão é recebido como herói ao voltar à França. Em uma época em que a situação política do país ainda era bastante grave, a França agora estava lutando contra uma nova coalizão de inimigos. Como sempre, além de Grã-Bretanha e otomanos, também russos e austríacos novamente. Então, do ponto de vista internacional, as coisas parecem ruins. Eles estão exatamente de volta ao ponto de partida, lutando guerras em todas as frentes. Então, em casa, o partido político em Paris, está desmoronando. Ele vinha oscilando da esquerda para a direita e estava completamente instável. Um grupo de políticos na França afirmou que era hora de mudar fundamentalmente o governo e que era necessário um líder forte para conduzi-los.
Precisamos de um general, precisamos de alguém com força militar para realizar o que vai ser basicamente um golpe de Estado. Vamos derrubar o governo. Mas os conspiradores do golpe estavam centrados em Abbé Sieyès, um intelectual surpreendentemente refinado para liderar uma conspiração revolucionária. Ele estava presente desde 1789 com boas ideias, porém muitas eram complicadas para governar um país. Em 1799, ainda buscava pessoas para se juntar a ele. Na verdade, derrubando esse governo, esse diretório, para criar um governo mais autoritário, mais simples, quase ditatorial. Bonaparte entrou nessa situação após o grupo já ter considerado outros líderes militares. Depois, ele se envolveu com eles. Ele claramente se colocou como líder do que iria acontecer. Ele disse, eu quero isso, me dê a bola. E não saiu como Napoleão planejou, pois apesar de todo o seu... Apesar de motivar soldados e criar estratégias com incrível habilidade, ele não é o melhor orador em público. Ele sabia falar com as tropas, mas não se adaptava ao parlamento. Era um verdadeiro general. Por isso, foi chamado de fora da lei, e o golpe quase fracassou. Mas seu irmão Lucien Bonaparte e suas tropas o protegeram do que ele disse ser uma tentativa de assassinato. Pode ter sido só uma briga que começou e nada pior. Quem sabe? No fim, soldados armados decidiram tudo de forma brutal, expulsando os legisladores da Assembleia onde estavam reunidos e dizendo: acabou, vocês terminaram, não tem volta. Tendo dissolvido fisicamente a legislatura, os golpistas agora estavam em posição de decidir o que fazer em seguida. Então agora Napoleão tem 30 anos, ele conseguiu tomar o poder e se declarar o primeiro cônsul, apoiado por outros 2 cônsules. Agora ele se encontrava à frente do governo francês, uma posição que logo foi confirmada por algo completamente novo para a França e para a política francesa, um plebiscito. Então, como primeiro cônsul, Napoleão começou a reconhecer o valor político das diferentes estruturas políticas que existiam na França naquela época. A maçonaria e outras sociedades secretas, como as lojas maçônicas, fragmentadas e dispersas na época revolucionária, formavam redes de homens influentes. Aristocratas, comerciantes e intelectuais podiam ser vistos como valiosos para estabilizar o governo francês. Em vez de suprimir esses grupos, como alguns revolucionários, Napoleão preferiu incentivá-los sob supervisão estatal. Certo? Você quer todas as pessoas mais conectadas e inteligentes em um lugar onde o Estado possa monitorá-las. A ideia de todo homem ter direito a voto, independentemente dos impostos pagos, parecia muito revolucionária. Foi libertador para muitos e quero dizer, geralmente bastante igualitário, sabe? Toda pessoa, todo cara, independentemente de quanto dinheiro você ganha, você tem direito a um voto. A pergunta feita a eles era na verdade bem limitada. Você vai aceitar Napoleão, Camberset e Lebron como 3 cônsules ou não? Essa era basicamente a proposta e não havia outra opção. Além disso, o irmão de Napoleão, Luís, que contou os votos no plebiscito, pode até ter manipulado um pouco os números. Então, a questão é que esse novo governo queria um apoio quase unânime. Queria mostrar que tinha unido todo o povo francês, que estava acima de todos os partidos políticos. E que sabe, você não pode realmente mostrar isso se simplesmente conseguir 51% dos votos contra 49%. Por isso, eles queriam tornar isso unânime. Não é que você queira ganhar, mas mostrar que todos pensam igual. Por isso fazem essa votação. E de novo, não é como. Em quem você quer votar? É só tipo, sim pra nós ou não pra nós, e aí eles fazem a votação. E o cônsul se apresenta com muito sucesso como um governo pacificador, eles recebem a grande maioria dos votos e vão trazer a paz para a França. E há vários níveis diferentes em que isso é realmente verdade de várias maneiras. Então, muita lei e ordem realmente tinham se perdido. No fim da década de 1790, as pessoas já não confiavam mais na autoridade em tribunais, julgamentos ou quase tudo. O exército já havia sido amplamente usado contra bandidos e distúrbios. Então, um governo abertamente autoritário foi amplamente aceito como algo que simplesmente acabaria com as ameaças à propriedade e à segurança individual. E essas disputas que vinham assolando o país durante toda a década de 1790, eles só queriam que um líder militar forte assumisse e trouxesse segurança. Eles só queriam proteção. Então, um esforço militar bem organizado para suprimir tudo isso, todos esses problemas, foi muito bem sucedido. Em 1799, uma das primeiras ordens de Napoleão foi negociar com o Papa. Ele restabeleceu uma relação cooperativa com a Igreja Católica, encerrando o conflito que persistiu no final dos anos 1700. E ao mesmo tempo, sem devolver à Igreja Católica nenhum do seu dinheiro.
Foi um ótimo acordo para a França nesse aspecto, e foi um acordo ainda melhor para a França porque Napoleão acrescentou alguns artigos adicionais ao documento. Após a saída dos representantes da Igreja Católica, ele comentou que eles haviam obtido mais do que a Igreja imaginava ceder. Mas isso foi novamente uma atitude bem napoleônica. O governo napoleônico, mais conservador, passou a discutir o retorno de antigas instituições para manter a estabilidade da França. E isso significava um sistema dominado por homens, entre outras coisas. Isso era ruim para quem defendia a abolição da escravidão, direitos das mulheres ou temas semelhantes. Então, as mulheres, como resultado desse código napoleônico, não tinham direitos civis reais. Meio que voltando ao antigo sistema, elas quase deixaram de certa forma, existir. O pai controlava os filhos, decidia como e onde seriam criados, educados, casados e praticamente tudo relacionado a eles. Ele tomava essas decisões e até decidia onde a esposa moraria, podendo, em teoria, exigir que ela aceitasse uma amante na mesma casa. No final das contas, era tudo o que o patriarca da casa quisesse, ele conseguia então. Napoleão agora era o governante oficial da França como cônsul-chefe, mas seu controle sobre o poder era fraco, para dizer o mínimo, certo? Esse governo ainda é novo, com muitos inimigos à frente. A Áustria retomou o norte da Itália e uma guarnição francesa era atacada em Gênova. Napoleão precisou agir rápido e decisivo para garantir o controle da França. Ele precisava de vitórias rápidas sobre a Áustria, então seguiu os passos de Aníbal e marchou com seu exército pelos Alpes. Marchar com seu exército pelos Alpes é ambicioso, mas típico de Napoleão. Pegou os austríacos de surpresa. Isso fez com que os franceses logo ameaçassem as linhas de suprimento austríacas para a Áustria. Isso obrigou o comandante austríaco a recuar em direção ao exército francês, com quem agora teria que lidar. Estavam encurralados. Napoleão enfrentou as forças austríacas em uma batalha decisiva perto de Marengo. Marengo teve vantagem numérica dos austríacos, com cerca de 28.000 a 30.000 soldados, superando os franceses de Napoleão Bonaparte, que tinham cerca de 20.000 homens. Napoleão foi surpreendido ali. Ele já surpreendera os austríacos ao cruzar os Alpes, mas dessa vez não acreditava enfrentar a principal força austríaca, e sim um exército secundário. Então, o que Napoleão vinha fazendo, talvez de forma imprudente, era espalhar suas próprias tropas para tentar cobrir várias linhas de suprimento e forçar os inimigos a ficarem mais em pânico. Mas isso dispersou suas forças, então a batalha não foi muito bem. Para os franceses, eles foram obrigados a recuar e o comandante austríaco acreditou ter vencido. Na verdade, ele próprio recuou para relatar que o sucesso havia sido alcançado e voltou para seus superiores, mas fez isso um pouco antes de a luta realmente terminar. Os franceses conseguiram chamar reforços, e Napoleão trouxe sua guarda consular, preenchendo algumas lacunas na linha francesa. Quando eles chegaram, foi em um momento crucial, e agora pegaram oficialmente os austríacos. Mais uma vez, eles pensaram que tinham vencido, pois os franceses pareciam dispersos, porém os franceses receberam reforços e encerraram a batalha. Ele os empurrou de volta ao ponto inicial e causou grandes baixas aos austríacos. Em termos de, você sabe, soldados mortos, feridos e especificamente soldados capturados. E é isso que acaba destruindo esse exército austríaco. Quero dizer, você pode imaginar Napoleão. Ele surpreende os austríacos ao cruzar os Alpes. Ele divide seu exército por não acreditar em enfrentar o principal exército austríaco. Os austríacos avançam com seu exército principal e acreditam que venceram, pois os franceses estão dispersos. Eles agora enviam seus mensageiros para avisar, você sabe, os chefes em Viena, tipo, ei cara, já garantimos isso aqui, e então mandam reforços. Os franceses, na verdade, entraram no último minuto. Uma jogada maluca, tipo cesta da vitória no estouro do cronômetro. Agora Napoleão foi mais uma vez salvo de uma possível derrota por um general conhecido como Dessau, que avançou no campo de batalha de Marengo, e acabou sendo morto. Enquanto salvava o dia para Napoleão, ele ficou com todo o crédito. A França se encontrou em 1801 podendo estar em paz, mais ou menos, até conseguindo trazer os britânicos para uma negociação de paz pela primeira vez em todo esse período, pois os britânicos estavam sem aliados no continente e não sabiam como prosseguir militarmente dali em diante. Então, a Paz de Amiens foi inicialmente acordada no final de 1801 e formalmente assinada em 1802. Assim, por cerca de um ano, Napoleão parecia ser o pacificador da Europa. Todos os países estavam exaustos, a Grã-Bretanha sem aliados e a França com um exército forte, vencendo batalhas na Áustria. Decidiram então fazer um acordo. Ele firmou um acordo tornando a França tão dominante quanto possível naquela região da Europa Ocidental. Mas isso acabaria sendo apenas uma pausa em uma história militar maior. Como resultado, o governo ficou cada vez mais seguro, algo que nenhum governo tinha sido desde 1789.
É importante notar que esses 3 anos foram relativamente estáveis em comparação às 2 décadas anteriores. Napoleão, ao alcançar relativa paz, tem uma ideia: quer realizar um novo plebiscito. Como já disse, plebiscito é uma votação popular em que todos votam sim ou não sobre uma questão. Você quer isso ou não? É uma votação do povo. O povo consegue o que deseja, e essa votação é para todos. Napoleão basicamente diz: quero ser cônsul vitalício. Sim, enquanto eu viver, quero estar no comando deste país. Você diz sim ou diz não? Eles votam, e o resultado é uma vitória de cerca de 3 milhões de votos sim e apenas alguns milhares de votos não. E ele nunca iria perder nenhuma dessas votações, era simplesmente uma questão de decidir por quanto ele queria vencer. E você sabe, esse foi um padrão que continuou desde o consulado vitalício até sua nomeação como imperador. Que vamos abordar, que ocorreria, você sabe, após a guerra recomeçar. Então, durante esse período de aumento de poder, Napoleão fez um uso estratégico das comunidades intelectuais ao redor da França, incluindo os maçons. Em 1804, ele colocou seu irmão, José Bonaparte, como grão-mestre do Grande Oriente da França, trazendo efetivamente a maçonaria francesa para o controle imperial. Isso não tinha relação com suas crenças pessoais sobre conhecimento secreto, era só política. Ele queria controlar a hierarquia maçônica, que novamente, para qualquer governo, você tem um grupo secreto de pessoas que estão todas convivendo, que tem diferentes redes. Com acesso à mídia, à economia, ao intelecto e à ciência, todos se reunindo. Sem qualquer aprovação ou supervisão do governo, você não pode deixar isso acontecer. Assim, ao controlar a hierarquia maçônica, Napoleão influenciava redes de homens influentes em toda a França, e depois em todo o Império. Diversos generais de confiança de Napoleão tornaram-se maçons importantes nesse período. Quando Napoleão criou o Reino da Holanda, nomeou seu irmão Luís como grão-mestre da maçonaria holandesa. Ao criar o Reino da Westfália, seu irmão Jerônimo assumiu um papel semelhante. Ele está nomeando familiares como chefes das lojas maçônicas, para então poder manipular de certa forma a conversa que existe dentro dessas sociedades secretas tipo Titanate. E esse padrão, mais uma vez, revela a abordagem sistemática de Napoleão ao usar redes maçônicas como ferramentas de administração imperial e lealdade. O argumento de Napoleão e seus apoiadores era que, se ele fosse removido por assassinato ou bomba, e houve várias tentativas contra Napoleão nesse período, a solução era criar um sistema hereditário, onde matar Napoleão não impediria a sucessão, pois haveria uma linha clara de herdeiros. Então, sem dúvida, ser proclamado imperador seria sua maior conquista até então. Quero dizer, ele já é o cônsul da França e controla todo esse país. Para um povo educado em história clássica, ter um imperador era melhor que ter um cônsul. Isso foi aprovado por um plebiscito na primavera de 1804, levando à famosa coroação no início de dezembro, quando Napoleão ficou muito famoso por coroar a si mesmo. Ele não permitiria que mais ninguém colocasse uma coroa em si mesmo. Então ele pegou a coroa das mãos do Papa e colocou-a em sua própria cabeça, dizendo: "Eu sou o imperador da França. Eu sou a única pessoa que poderia me nomear imperador porque eu já sou." Nesse momento ficou muito claro, em uma escolha deliberada de propaganda, que você pode ver exatamente quem Napoleão Bonaparte achava que era e, no final das contas, quem ele se tornaria. Napoleão conhecia a história, era instruído. Ele conhecia a história de Carlos Magno, o líder do Sacro Império Romano, que foi coroado pelo Papa no Natal do ano 800. E claro, esse relacionamento significava que o imperador do Ocidente devia sua autoridade e legitimidade à Igreja. E era uma espécie de intermediário conectando Deus e esse tipo de poder terreno secular, e isso, mais uma vez, é uma história que se repete ao longo de toda a história. Que você tem meio que a classe sacerdotal e tem a classe política meio que governamental. E elas estão constantemente em conflito uma com a outra. E então Napoleão toma isso em suas próprias mãos e diz: "Sabe de uma coisa, eu sou a única pessoa que pode me coroar." E ele realmente não queria dar a impressão ao povo de que, de alguma forma, a igreja era superior ao governo ou a ele mesmo. Então, essa cerimônia de coroação em si incorporou elementos que eram familiares para muitas pessoas envolvidas na maçonaria, mas também, diferentes, eu diria. Como tradições esotéricas, havia simbolismo elaborado, vestimentas cerimoniais e uma espécie de rituais, que destacavam a transformação do indivíduo pela iniciação para esse status superior, fosse intencional ou não. A autocoroação de Napoleão ecoou muitos temas como o autoaperfeiçoamento e o poder da razão, para elevar uma pessoa acima de seu status original e acima do próprio Deus, o que de certa forma lembra temas maçônicos. Será que ele aprendeu isso com os irmãos envolvidos? Quem sabe?
Mas nem precisa dizer, isso repercutiu em toda a França. Napoleão está se tornando imperador, disse. Pediu ao Papa e coroou a si mesmo. Então, como você pode ver, tem sido uma jornada bem louca até agora. Em apenas 10 anos, Napoleão passa de um oficial de artilharia desconhecido para imperador. Do maior império da Europa, e talvez o maior império que a Europa já tinha visto em, 1000 anos. Quero dizer, é impressionante que em 10 anos esse cara possa sair de apenas um garoto na Córcega, quer dizer, talvez 15 anos apenas um garoto na Córcega, tentando, vencer na vida, sendo meio que deixado de lado pelos seus heróis, para literalmente se tornar o imperador, o cônsul vitalício do povo francês. Ele teve a oportunidade, e já tinha tido essa oportunidade antes, de se firmar como essa grande potência. Mas mais uma vez, o futuro provaria que isso, nunca era suficiente para alguém como Napoleão, Você se torna imperador e quer buscar mais. Existe um famoso ditado de Alexandre o Grande: após conquistar todo o mundo conhecido, ele olhou para a lua e chorou por não poder conquistá-la. Acho que é simplesmente da natureza dessas pessoas que fazem conquistas, Nunca é conquista suficiente. Você quer continuar indo em frente. E então, é claro, depois de 1804 ele começou a maior parte de suas conquistas territoriais, que o levariam à Espanha após 1808 e à Rússia em 1812. Então, uma coisa importante a se notar, assim como com Napoleão e muitos outros generais militares que depois se tornam, você sabe, imperadores ou ditadores, é que, se o que te levou ao poder foram vitórias militares, e ser visto como um líder forte, capaz de expandir o império, meio que um conquistador, e não por meio da democracia ou de políticas, ou criando ideias para ajudar o povo em casa. Para manter o poder, é preciso expandir o império e conquistar novas vitórias militares. E isso, no fim das contas, foi o que levou Napoleão, depois de ser eleito imperador, a continuar sua conquista sem limites. E embora os sucessos militares de Napoleão tenham fracassado no longo prazo e seu controle sobre a Europa tenha sido passageiro, seu legado perdura até hoje. Se você olhar para a França, foi realmente sob a direção de Napoleão que as instituições da França moderna, como as conhecemos, foram criadas. Quero dizer, em todo lugar que você olha na França, você pode dizer algo como: ah, isso é meio que influência de Napoleão. E eu sei que já mencionamos a maçonaria algumas vezes aqui, mas é realmente interessante notar que a influência dele sobre a maçonaria também foi igualmente duradoura. Quero dizer, a estrutura que ele impôs à maçonaria francesa. Essas hierarquias, o controle centralizado e o simbolismo egípcio popularizado na campanha dele foram incorporados de forma permanente nos rituais e na iconografia maçônica até hoje. E dessa forma, Napoleão mudou não apenas o cenário político da Europa, mas também a cultura simbólica e organizacional de alguns dos movimentos intelectuais mais influentes ao redor da França. Apesar de ele mesmo nunca ter sido membro. E isso, senhoras e senhores, é a primeira parte da história de Napoleão. Esta é a ascensão de Napoleão pela França. Como ele passou de um jovem de baixo escalão na Córcega para se tornar um general de artilharia, depois comandante militar, depois líder da França e, por fim, imperador de um dos maiores impérios de toda a Europa. Mas isso é só parte da história. Quero dizer, tem muito mais que acontece. Tem exílios, derrotas em batalhas, o relacionamento dele com a esposa e muitos outros detalhes que precisamos abordar. Mas vamos deixar isso para outro episódio. Inscreva-se no canal para receber as atualizações assim que forem lançadas. Quero dizer, eu acho o Napoleão um cara fascinante, especialmente pelo papel dele com os maçons e tal. Isso é muito interessante. De novo, é mais ou menos assim que eu sempre me senti em relação à maçonaria. Sim, esse é um grupo para, você sabe, pessoas bem-sucedidas, abastadas e intelectuais se reunirem e compartilharem ideias. E essas ideias podem ter uma natureza oculta, mas eu acho que em geral são ideias que as pessoas podem compartilhar sobre negócios. O que ocorrerá politicamente, quem apoiar ou conhecer, funciona como uma rede de fraternidade. Napoleão percebeu isso e os usou para divulgar mensagens e exercer controle. Os intelectuais, os aristocratas e as pessoas poderosas de qualquer nova cidade, todos sob sua vigilância. Quero dizer, um cara fascinante, realmente, além de ambicioso, se tornar imperador, e ainda assim pensar, não, ainda precisamos de mais, precisamos continuar, em muitos aspectos. Ele admirava Alexandre o Grande, e acho que ele meio que está continuando esse legado de, cara, sem parar, vou continuar até o dia em que eu morrer. E de várias formas ele faz isso mesmo. Mas, de novo, esse é um assunto para outro episódio. Eu adoraria saber o que vocês acham. Vocês já ouviram falar disso antes? Tem algo que eu deixei passar? Por favor, deixem um comentário. Se você nunca ouviu nada sobre a ascensão de Napoleão ao poder e como ele realmente passou de, um cara de baixo escalão em uma pequena ilha para o líder do maior império de todos os tempos.
Deixe um comentário, me diga o que você acha. O que eu deixei passar, Cristos? O que você achou? Acho que isso foi um serviço ao verdadeiro rei baixinho. É, De fato, o próprio Rei Baixinho. Você viu o filme do Joaquim Fênix? eu não vi, mas quero assistir. Ouvi falar, poucos gostaram. Mas algumas pessoas realmente curtiram. Pode valer a pena assistir. Vou conferir como um serviço para o canal. Beleza, assisto se vocês continuarem vendo esses episódios. Esse foi mais um episódio do Acampamento de História. Voltaremos em breve com um episódio sobre a queda de Napoleão e, no final das contas, o que deu errado. Mas muito obrigado por assistirem, pessoal. Eu realmente agradeço e vejo vocês no futuro para falar sobre o passado. Paz!